Capítulo 25. O poder da autorrevelação. Uma leitura minuciosa dos evangelhos nos revela que Jesus fez obras maiores que milagres. Sim, certos feitos de Cristo contêm lições para nós que milagres não transmitem, como, por exemplo, a capacidade única que Cristo tinha de fazer sábias perguntas e respostas. Ao fazê-las, Cristo mudava a mentalidade dos ouvintes e incutia neles visões diferenciadas a respeito de tudo. Um dos casos mais conhecidos é narrado no Evangelho de João, como lemos. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos na consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. João 8, 3-9. Jesus, com uma simples resposta, traz à memória de toda a multidão seus erros e lhes mostra que, ao contrário do que pensavam, nenhum deles estava em condições de punir pecado algum. Mais que isso, aquela adúltera precisava de misericórdia, assim como todos os homens e mulheres da multidão já haviam precisado antes. O que quero ressaltar aqui é que Jesus dispensou um discurso, ou um milagre. Ele apenas contou com o poder de uma resposta, assim como contou com o poder de uma simples pergunta em outros momentos. Marcos 12, 14-17, Lucas 20, 1-8. Perguntas são importantes, porque têm o poder de criar na mente do ouvinte a imagem que se quer e, em contrapartida, a resposta a essas perguntas tem a capacidade de revelar os pensamentos e crenças de quem coloca as diz. Seja qual for o tema, família, política, economia, passado e futuro, etc. A resposta de alguém revela a maneira como ele lida com o assunto em pauta e suas opiniões sobre temas relacionados. O poder de autorrevelação, através de resposta em um diálogo, é tamanho que pode arruinar uma imagem inicialmente gerada de uma pessoa. Todos já vimos pessoas que, à primeira vista, eram muito belas e elegantes. Entretanto, quando começaram a falar e responder perguntas, mostraram ser fúteis, egoístas e uma série de defeitos que contrastavam com a aparência, e no fim, seria melhor que tivessem permanecido caladas. O motivo é simples. O nível intelectual de qualquer pessoa é exposto quando ela fala do tema que você delineia com sua indagação. Relacionamentos começam em perguntas. Por exemplo, se você é casado, a conversa inicial com aquele que se tornou seu cônjuge provavelmente começou com uma pergunta sobre seu nome, o que gosta de fazer, o que estava fazendo, etc. E a resposta a essas perguntas e outras mais revelou que havia um grau de identificação tamanho que o desejo de estar próximo a ele surgiu. Tal é o poder de uma pergunta e de sua conseguinte resposta. Perguntas revelam personalidades. Assim, é possível levar esse princípio a todas as instâncias de relacionamento e evitar até mesmo decepções e traições futuras. Muitos daqueles que nos traem ou desapontam são pessoas que não deveríamos ter colocado ao nosso lado desde o princípio, mas, por falta de perguntas que revelassem a personalidade e o caráter dos tais, colocamos. E nós pagamos o preço por isso, sem saber que nós mesmos temos uma parcela da culpa por essa atitude má de que fomos vítimas. Uma aplicação prática desse princípio é a falta de distinção que podemos fazer entre amigos, colegas e meros conhecidos. A falta de perguntas que levem pessoas a se abrir pode nos fazer elevar à posição de amigos aqueles de quem pouco sabemos.
dada nossa expectativa infundada em alguém de caráter desconhecido. Ao depender dessas pessoas que não foram capazes de satisfazer nossas dúvidas, vemos nossa confiança frustrada. Apesar de não se encaixar nesse caso, por não ser homem ilimitado como nós, Jesus demonstra esse princípio quando interroga seus apóstolos. Mateus 16, 13 a 17. Capítulo 26. O poder das palavras. Em sua epístola, Tiago nos alerta ao perigo da língua quando mal usada. Com ela, ele explica, Tiago 3, bendizemos ou amaldiçoamos homens e criamos toda espécie de mal. No entanto, essa mesma língua, se bem utilizada, pode ser crucial no desenvolvimento do seu objetivo, ao torná-lo capaz de transmitir suas ideias com excelência e clareza. Ao falar, você converte seu pensamento em um fluxo de sons que é levado ao cérebro do seu ouvinte, de tal forma que gera nele a imagem que você deseja. Se eu lhe falasse o título de exemplo sobre uma praia de areias brancas e quentes, e lhe massagear os pés com um vento suave e lhe tocar a pele enquanto você ouve os sons do mar, essa imagem seria e está sendo gerada na sua mente. Esse é o poder das palavras, a capacidade de se comunicar, isto é, usar palavras para tecer o extraordinário, é o maior dom que Deus conferiu ao ser humano. Salomão diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11. O uso exímio das palavras cria o futuro almejado na sua mente e o transmite à mente de quem quer que seja, a fim de que este, ao entendê-lo e ver nele sua inteligência, torne-se um aliado. Por isso, eu posso adaptar uma frase de Benjamin Franklin, que diz que a melhor maneira de se preparar para o futuro é prevê-lo. É afirmar que a melhor maneira de se preparar para o futuro é construí-lo com palavras na sua mente e na de outrem. Jesus aplicou esse princípio em diversos momentos de seu ministério, ao realizar perguntas e respostas que testassem seus ouvintes, como já tratamos no capítulo 25. Ele dava àquelas pessoas a oportunidade de usarem bem suas palavras em sábias respostas, para que alcançassem o que ansiavam ter. Saber usar esses conceitos relativos à fala e responder a perguntas sobre seu destino, a título de exemplo, o ajudará a perceber que as melhores oportunidades da sua vida não são as dadas por outras pessoas ou situações, mas sim aquelas que você mesmo cria, pois são adequadas à sua estrada. Há uma frase de Francis Bacon que diz: o homem sábio criará mais oportunidades do que as encontrará. Desenvolver essa habilidade de perguntar e responder, sabiamente se relaciona diretamente a saber, como a quem direcionar perguntas e como colocar suas respostas, isto é, envolve adaptação, e disso trataremos adiante. Capítulo 27. Desenvolvendo uma atuação. Além de saber manusear bem a arte de perguntar e responder, para conhecer outros, é preciso saber como se portar diante do que eles lhe revelarão. Desta forma, é preciso saber adaptar-se diante das respostas que lhe serão dadas. Jesus, mais uma vez, é aquele que nos ensina essa brilhante compreensão. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mateus 10:16. A uma primeira vista, as palavras de Jesus podem demonstrar incompatibilidade. Como alguém, ao agir, se assemelharia a uma serpente, sendo como pomba ao mesmo tempo. São comportamentos contrários. Então, estaria Jesus nos ensinando algo mal? De modo algum. Ele nos ensinou aqui a adaptação. Há momentos em que, dependendo do contexto externo e da maneira como pessoas se portam, teremos de agir de modo diferente, a fim de não cair vítimas delas ou de algum contexto. Jesus o mostrou pela forma como reagiu a Herodes e aos fariseus com enfrentamento e resistência. Lucas 13, 31 a 33. Pois não era o momento de ser pego. E a Pilatos, diante de seus acusadores, sem resistência alguma, pois era a hora.
Mateus 27, 11-14. Semelhantemente, ele deixou claro quando foi preso, que, se quisesse, poderia reverter aquela situação, mas não era a hora. Aquele era o momento de agir como cordeiro. Saber a hora de adotar um ou outro comportamento envolve, porém, a capacidade de fazê-lo sem perder sua essência. Jesus deixou isso entendido, quando, após confrontar fariseus por sua maldade, prosseguiu a pregar sem se alterar com qualquer sentimento ruim. Podemos relacionar essa capacidade que temos de desenvolver a uma situação. Um ator sabe que deve incorporar personalidades e atitudes diferentes, de acordo com o personagem que interpreta. E, quando ele não o faz bem, fica manchado como um ator ruim e incapaz de se adaptar. Mas Jesus o soube fazer com excelência. Soa absurdo relacionar Jesus a um ator? Soa absurdo discorrer que temos de saber atuar para realizar feitos excelentes na vida? Ainda assim, não deveria ser, e é essa relação que estabeleço aqui. Jesus pode ser comparado a um bom ator, não por fingir qualquer virtude, mas porque soube o momento oportuno de colocar em prática seu papel de cordeiro e seu papel de leão, de acordo com o contexto. Um bom ator é aquele que incorpora o clima da situação e que se encontra e age de acordo sem perder sua verdadeira personalidade. Ele age sem se corromper. Assim como Tom Cruise soube como se portar ao interpretar um agente secreto, por exemplo. Ele soube se portar como um oficial alemão que planejou matar Hitler. Essa é a ideia que estabeleço aqui. Semelhantemente, vemos também Davi se fazer de louco e Paulo de morto, como vimos capítulos antes. Ou seja, ambos foram flexíveis o bastante para saber a hora de interpretar papéis de derrota para evitar uma verdadeira derrota. Se Paulo, como Estevão fizera, se deixasse ser apedrejado e morresse como mártir, ele não teria fundado igrejas e escrito as poderosas epístolas através das quais Deus ensinou as bases da fé e a organização do culto. O apóstolo Paulo, de certo, colocava em prática o que Jesus dissera e soube que naquela ocasião de apedrejamento, o papel mais adequado era o de uma serpente em toda a sua prudência. O que desejo que você entenda, meu caro leitor, é que a capacidade de atuar e interpretar papéis garantiu a Paulo e garante a nós toda a continuidade do propósito. Capítulo 28. Adaptar-se. Não adiantaria falar em adaptação sem abordar de que forma esse princípio pode se manifestar em sua vida e vivência humana. Além dos casos já tratados, é preciso ressaltar que adaptar-se também pode e deve ser feito a pessoas. Quero dizer que, mais do que situações, pessoas exigem adaptação se quisermos de fato seguir numa jornada de excelência. Para falar de tal assunto, permita-me relacioná-lo à música. Preferências musicais dizem muito a respeito de um indivíduo, chegando a nos permitir traçar o perfil de alguém com base na nossa experiência naquele ritmo. Eu, por exemplo, fui metaleiro na adolescência e pensava como tal. No entanto, um dia decidi que ouviria funk. Deixando de lado o preconceito e deboche que sofri por essa mudança, pude perceber que a cultura do funk traz consigo uma visão de mundo que me era estranha até então. Depois, migrei para o sertanejo e vi ali ainda outra forma de conceber o mundo que contrastava com as anteriores. Se o funk não acredita no amor e vê a mulher como objeto sexual mantido a muito dinheiro, o sertanejo é sentimentalista demais e canta a mulher com palavras de amor. O que quero concluir com esses exemplos é que hoje, anos e estilos depois, posso me adaptar a pessoas diferentes, com base naquilo que elas falam de si mesmas quando o assunto é, dentre outros, a música. Saber sobre estilos diferentes me permite saber como adeptos daquele estilo pensam e veem temas diversos e a vida como um todo. Isso pode e deve ser transposto para a vida, e é este meu ponto. Quando nos abrimos para experiências diversas, ficamos mais aptos a lidar com pessoas diversas e nos adaptamos a elas.
Há um aspecto psicológico e filosófico nisso. Aprendemos a lidar com quem, o que quer que seja, com base em experiências passadas. Por isso, um psicólogo pode auxiliar pessoas a enfrentar situações da vida. Afinal, ele já tem um perfil traçado a partir das vivências e problemas que lhe contam. Ao ouvir, ele imediatamente relaciona o relato a outros já enfrentados. Ele sabe se adaptar. Essa adaptação a pessoas lhe permitirá também aprender com elas, a fim de incrementar seu modus operandi, com base nas experiências delas. Buscar adaptação a pessoas tem o mesmo princípio de aprendizado que o de situações, a partir do que já foi vivido e experimentado, agir no presente. Desse modo, se alguém já incorreu em erros por adotar um certo pensamento, não há por que cometer o mesmo erro. Basta observar como ele falhou e adaptar-se, repensando sua estratégia de acordo com o erro alheio. Capítulo 29. Comece já. Em se tratando de qualquer objeto de excelência que se tenha na vida, é imprescindível ressaltar que não há idade para que ele seja iniciado. Fatores diversos levam pessoas ao erro de pensar, por exemplo, que se é jovem demais para algum empreendimento, é que apenas o passar dos anos dará a um servo de Deus a maturidade necessária para dar andamento à visão que ele recebeu de Deus. Mas eu venho dizer-lhe que não, e faço isso como um exemplo menos valorizado do que deveria. O próprio rei Salomão. Lendo a história desse homem, aprendemos, dentre outras lições, que a idade não é um empecilho ao desenvolvimento de projetos ou assunção de responsabilidades, contanto que haja outros princípios que veremos adiante. Davi era sabedor disso, daí ter selecionado seu filho Salomão para o suceder no trono, quando ele ainda era apenas um rapaz inexperiente. O desdém de muitos naquela época é o mesmo de muitos hoje, que desprezam o potencial daqueles que são jovens por acreditar que não terão capacidade de desenvolver o que quer que lhes venha às mãos para fazer. Não permita, porém, que esse engano lhe convença, pois maturidade definitivamente não decorre da idade cronológica, e há pessoas ainda jovens que lidam melhor com suas responsabilidades que outros mais velhos que elas. Salomão esteve nesse mesmo contexto. Em 1 Reis 2, 1-10, lemos que Davi, já em seu leito de morte, o aconselha e prepara mentalmente para a dura tarefa de governar Israel, com todas as responsabilidades que tal encargo abarcaria. Ali, portanto, lemos sobre um rapaz que, devido à tragédia da morte de seu pai, viu-se diante de uma grande responsabilidade. Não é difícil relacionar esse relato à história de muitos hoje. Muitos há que são obrigados a tomar para si encargos pesados ainda jovens, e assim como Salomão, desenvolver estratégias para vencer na vida ainda cedo. Não permita, então, que lhe digam que você não consegue o mesmo, e nem desdenhe dos projetos ou visões de outros mais jovens. Afinal, há tantos que, apesar de não serem mais tão jovens, ainda agem com imaturidade e se apegam a outras pessoas em dependência e medo de se arriscar. Para encarar os desafios e obstáculos que nos sobrevirão, seja qual for sua idade, é essencial que se tenha maturidade e disposição de espírito, que Davi ensina seu filho Salomão a ter. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. 1 Reis 2:2. Esse conselho, ao contrário do que uma leitura errônea pode indicar, não incita qualquer pessoa que seja a ser agressiva, objetificar mulheres ou qualquer entendimento errado de o que é ser homem. O contexto deixa muito bem claro que ser homem inclui ter ânimo bem disposto a enfrentar os problemas que decorrem de tanto sonho de excelência. Inclui se portar com resistência e resiliência diante do que quer que tente, e tentará derrubá-lo. Ser homem é, enfim, desenvolver a capacidade de reagir aos ataques da vida. Essa capacidade de reação que Davi ensinou a Salomão já é exigida de nós desde o nascimento. Lembre-se de que toda criança, ao nascer, é imediatamente recebida pelo médico encarregado do parto, com um tapa a fim de que demonstre capacidade de reação e teste seus sentidos. Já nascemos obrigados a reagir, o que nos será cobrado ao longo de toda a vida.
Quando você entende de Davi e Salomão esse princípio de ser homem e o aplica em sua atitude, você se torna capaz de alcançar grandes alturas e ir longe. Ser homem, além disso, envolve empregar a inteligência que Deus deu a Adão no Éden, sem ser vitimado pelo coitadismo ou agir como menino. Deus, ao nos fazer humanos, já queria ver isto em nós, reação do mínimo e controle através da inteligência. Com esse conselho de Davi, foi que pôde Salomão, então jovem e aparentemente despreparado como era, reagir ao privilégio que Deus lhe deu de escolher o que queria. Deus já testava ali a hombridade de Salomão. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: "Pede o que queres que eu te dê." E Salomão disse a Deus: "Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-me a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo?" Segundo Crônicas 1, 7-10. Salomão ali colocava em prática diante de Deus e, para a alegria dele, o princípio que seu pai lhe ensinara. Ele escolheu sabedoria para governar e fazer o melhor uso do potencial que Deus lhe dera, sem optar por caminhos fáceis que o tornariam fraco e preguiçoso. Ao agir assim, ele já se mostrava sábio, dado que um tolo jamais pensaria assim. O segredo da sabedoria, afinal, é saber que dia a dia precisamos aprender. Veja, portanto, o princípio que você, seja qual for sua idade, deve desenvolver. Ser homem. Você, mulher que me lê, não se engane. Isso também serve para você. Ser homem aqui envolve uma disposição de espírito para agir sem se acovardar, assim como descobrir e aplicar as habilidades mentais que Deus lhe deu para que você, seja quem for, alcance êxito na sua caminhada. Deus lhe capacitou para não ser apenas coadjuvante, mas sair da plateia e assumir o palco como ator principal de sua própria história. Augusto Cury trata eximiamente disto, e eu recomendo a leitura de suas obras. Não quero com este capítulo, no entanto, que fique a impressão de que você será capaz de tudo, como tanto nos dizem. Lembre-se de que haverá momentos de fracasso. Ser homem envolve justamente saber como lidar com as situações com a postura correta. Falhar, portanto, não é sinal de derrota nem indica ser menos homem. A sua reação a essa derrota será o indicador disso. Jesus, a título de exemplo, chorou sem deixar de ser homem. Lucas 19:41, João 11:35. Aprenda com esse conselho de Davi. Por fim, e seja homem.